Meu último trabalho sobre um palco é a leitura de crônicas que organizei com base no livro Nelson Rodrigues por ele mesmo, de Sônia Rodrigues. Fecho a leitura com a frase: aprendi a ser o máximo possível de mim mesmo. Não é um pensamento ególatra, é uma frase de quem fez da própria vida uma fonte de resistência, é uma frase de autoentendimento. Fernanda Montenegro, prólogo, ato, epílogo, com a colaboração de Marta Góes, Palavrão voltando à ativa em 2020 com um grande livro. Depois do bip. Fala moçada, estavam com saudades, eu também, Palavrão, retornando aos trabalhos aqui em 2020. Sejam bem-vindos, quem não conhece ainda o canal, curte o nosso Instagram e fica sabendo os vídeos que a gente vai lançar aqui no YouTube. Deixa o sininho ativado que você recebe todas as notificações. Perfeito? Vamos que vamos. Vamos falar sobre um livraço, um livro que eu gostei muito. Nas férias eu fiz algumas leituras muito, mas muito interessantes, mas uma me marcou. Essa aqui, ó. Fernanda Montenegro, prólogo, ato, epílogo, com a colaboração de Marta Góes. Bom, o que falar da Fernanda Montenegro? A impressão que eu tinha da Fernanda Montenegro era essa super atriz intocável, né? Essa mulher apaixonante, né? de uma conduta sempre muito elegante. Eu sempre fui fascinado pelos trabalhos dela, principalmente por aquele trabalho na Central do Brasil, que lhe rende uma indicação ao Oscar, ao lado de Meryl Streep, né? Bom, procurei alguns vídeos sobre isso, vi alguns vídeos também dela no Pedro Bial, que não sabia, né? Foi genro da Fernanda Montenegro, casado com a filha dela, Fernanda Torres, que muita gente conhece. Mas enfim, né? Tirando da fofoca familiar, que são legais também, o importante aqui é a gente encarar a trajetória da Fernanda Montenegro, né, com uma trajetória de muita resistência, como ela diz aqui no trecho que eu pensei para vocês do livro. Por que essa história de resistência? Porque quando a gente vê a Fernanda Montenegro hoje, né, consagrada, uma mulher que não sei se é rica, mas deve ter lá os seus bens, a gente imagina uma atriz de novela, sempre muito requisitada nas novelas, não sabe o perrengue que é por trás de tudo isso, né? E é muito interessante porque ela começa a história da vida dela com, né, os italianos que vieram para o Brasil. E a primeira observação que ela faz, que eu acho muito interessante, ela diz o seguinte, né? Gente, essa gente é gente sofrida, essa gente que sobrou lá na Europa e veio para o Brasil tentar a vida, tentar algo de melhor. Não? Então a história da família dela se mistura com a família desses brasileiros, cariocas, paulistanos, que no começo do século XX, né, e final do XIX, estão vindo para o Brasil, como foi a minha família, por exemplo, né? E nisso ela já dá um toque, que é um pouco o tom dessa biografia, que não tem nada de glamour, né, nesse sangue italiano, nesse sangue europeu, que ela tem, mas tem sim muito trabalho e muito suor. Deu sorte, algumas tias sempre prezaram a família, sempre prezou pela educação, uma família de gente muito simples, né? O pai dela, ela diz, quando recebe um prêmio no Teatro Municipal, já começando a ser uma atriz fundamental para o teatro brasileiro, ela relembra uma história de que o pai dela provavelmente fez algum dos adornos, algum trabalho dentro do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Era um pedreiro, né? Um homem que trabalhou na construção, né? Bom, o que a gente vai percebendo nisso? Primeiro, uma vocação, né? Uma mulher vocacionada e que encara num tempo brutal para as mulheres, uma profissão que era tido como a pior profissão junto com prostituta, né? Sem exagero nenhum, tá? Então, ser uma atriz para o pessoal dos anos 50, 1940, 50, era algo terrível, né? Algo não muito recomendável, ou nada recomendável para uma mulher. E ela encara isso. E a família vê nisso, naquele profissionalismo da Fernanda Montenegro, que também eu descobri, olha só, né? Ela não chama Fernanda, tá? Isso é um nome
é o nome artístico dela, chama Arlete, eu nunca imaginei isso, né? Ela chama Arlete, e ela começa com pequenos programas de rádio, tal, colocando a voz, e vai se apaixonando por aquilo, e fala, eu vou ser uma atriz. E não é que nem ela diz para ela mesma, né? Ela vai caminhando a isso, e isso é como se fosse um rio que vai transbordando dentro dela e que vai levando ela e não dá para parar, né? Bom, quem conhece, quem trabalha com as suas vocações sabe, você não consegue dar vazão, você não consegue controlar essa paixão que a gente vê muito na Fernanda Montenegro. Bem, ela tem um grande parceiro na vida e na profissão, que é o Fernando Torres, né, pai da Fernanda e do Cláudio. E é nesse núcleo, né, que ela chama de circense quase, né, os mambembes, que eles vão viajar. Eles vão viajar muito do Rio para São Paulo, sempre muito endividados. Então essa ideia que a gente faz hoje, né, dessa mulher das novelas e tal, fala, nossa, deve ganhar muito dinheiro, deve ter muito dinheiro, piscina, tal, nem sempre foi não sei qual é a realidade dela hoje, mas nem sempre foi a realidade dela. Sempre foram muito endividados e lutando, né, num país que pouco apreço tem pela cultura, que tem uma visão, né, de que a cultura, o teatro, a literatura, o cinema são coisas supérfluas e descartáveis. Tá? Ela sempre esteve ali tentando, suando a camisa para levar grandes textos, grandes autores, tanto para a tela da TV depois, né, e antes para o palco. No palco, um grande nome que me chamou a atenção foi o Nelson Rodrigues. Né? Nelson Rodrigues faz alguns textos para ela, né, ou para o núcleo onde ela trabalhava, o núcleo teatral onde ela trabalhava. Um desses é Beijo no Asfalto, né, o grande clássico do teatro brasileiro. E, né, a gente fica por dentro dessas conversas dela cobrando o Nelson Rodrigues para que ele liberasse o texto, para que ele terminasse o texto. São coisas sensacionais, né? E tudo que a gente pensa, né, desse mundo do teatro, a Fernanda Montenegro ela é muito profissional, né? Ela não bebe, por exemplo, né? A gente sempre pensa no artista, no músico, no literato, como né, aquela coisa meio do maldito. Não, né? Não é isso, é trabalho. Ela vê isso muito claramente, é trabalho, profissão, é dedicação, é ensaio, e isso faz a construção de uma carreira e de um teatro brasileiro, porque a história dela se confunde com a TV, com o rádio antes, né, com a modernização do teatro brasileiro, que passa pelo Nelson Rodrigues também, e por fim o surgimento e a explosão da teledramaturgia brasileira, né? Principalmente através do núcleo da TV Globo. Então, ela sempre está ali, ela sempre está passando por esses momentos, e por isso é tão interessante ler esse livro, né? A gente vai vendo a rádio, o teatro, a penúria, a dureza que é essa vida no palco, mas também uma vida que parece muito de aventura, e depois a gente desemboca no cinema brasileiro e também na teledramaturgia. Tudo, né, pontuado por essa que talvez seja a maior atriz que a gente teve nesse século. Bom, além dela, outras, né, com quem ela teve contato, ela vai, ela vai apresentando todo esse mundo. Então, se você está curioso, se você é do teatro, obrigatório, né? Mas se você está curioso para saber essa história da cultura da televisão, né, brasileira, tá lá, tá tudo registrado. E por um olhar muito culto, muito tranquilo, muito bonito que ela tem da vida, certo? Sempre com uma humildade, não uma humildade de baixar a cabeça, mas uma humildade de saber o espaço que ela ocupa, né? Que para ela não é assim tão grande, mas nós sabemos que é um espaço imenso dentro da identidade brasileira. Ela cria muita coisa, ela nos identifica, né, quando faz seus filmes, quando faz suas novelas. E isso faz a cultura, e isso cria a identidade de um país. Um país não tem como dar certo, nenhum país deu certo sem os seus escritores, sem a sua música, sem os seus artistas, né? Eles produzem, né, uma identidade que é uma coisa sólida, que
as pessoas que assistem, as pessoas que escutam as canções, vão ao cinema, vão se identificando e vão criando essa casca, né, de identificação, de ideia de ser brasileiro, de orgulho de ser brasileiro. Então, fica esse registro, né? Ela contribui muito para isso, para dar cara, para dar corpo, para dar voz a esse país. Que mais, gente? Bom, tem histórias tristes, né? Como a despedida dela, do seu marido, do Fernando Torres, mas ela continua aí, né? Continua produzindo coisas. No final, eu acho lindo, ela começa a falar sobre a Simone de Beauvoir. Um dos trabalhos impressionantes que ela faz é uma leitura onde ela leva para a periferia os textos da Simone. E inclusive tem um na internet muito legal mesmo, que ela recita uma passagem sobre a velhice, né, a Simone de Beauvoir, e a velhice, o que ela sente da velhice, o que ela pensa sobre a velhice, que é esse momento que a Fernanda Torres está, mas está ali muito bem, elegante, com os olhos brilhando e cheio de coisas interessantes para falar pra gente. Então, não perde, vá lá, por favor, adquira o livro, empreste, vá na biblioteca, faça o que você quiser, mas entre em contato com a Fernanda Montenegro, ela tem muita, mas muita coisa para ensinar pra gente. Beleza? Bom, espero que vocês tenham gostado dessa nossa volta, Palavrão tá com tudo aí, então deixa aqui as suas impressões, escreve pra gente, fala o livro que você está querendo, que a gente partilhe, que a gente converse com vocês, que a gente procura sempre atender a galera que está em casa. Beleza? Muito obrigado, valeu e até a próxima. Tchau!